vou relembrar para mais esquecidos. O número do MBWay mudou há 5 meses. Está bem? Vou relembrando e relembrando até ele desaparecer. Estou convicto que mais um mês ou dois vou anular o número antigo. Está bem? Como prometido é devido, vamos continuar com a série da semana passada. Alguém não esteve ou esteve e não ouviu o tema da semana passada? Levanta a mão. Miguel, estás de aniversário, estás de trabalho. Mais. Edison, chegaste a ouvir? Ok? Chegaste a ouvir o tema da semana passada? Não, ainda não. Não. Mais alguém que não esteve cá hoje? Estavas a trabalhar, não era? Blanca. Mais. Não ouvi todo. Então, e o Simão também não. Muito bem. Então, férias para todos, não é? Bom, sendo assim, os irmãos vão perdoar, mas isto é como temos que fazer aqui uns 10 minutos de recapitular como nas aulas, está bem? Quando os alunos chegam atrasados, para que possam entrar no enquadramento. Obviamente que eu vos recomendo novamente que ouçam, ou novamente não, que ouçam pela primeira vez, porque é importantíssimo. Eu esforcei-me por vos explicar a preocupação que o Pedro tinha. O Pedro tinha uma preocupação tremenda que a Igreja se afastasse da fé, os cristãos se afastassem da fé, chegando a perdê-la, está bem? Chegando, inclusivamente, à apostasia. E o Pedro tinha uma coisa clara: isto só ia acontecer porque eles iam ser enganados por falsos mestres. Esta preocupação para o Pedro era tão grande, vimos a semana passada, que ele, sabendo que estava quase a morrer, consciente da sua morte, ele dá os últimos conselhos à Igreja, e os últimos conselhos são: eu não quero que nenhum de vós se afaste da fé. E esses são os conselhos que eu estou a tomar a liberdade de dar à nossa Igreja. Eu não quero que nenhum de vós, para o próximo mês, para o próximo ano, nos próximos 10 anos, abandonem a fé cristã. Que a fé que haja em vós não seja fingida, seja verdadeira e que nunca, mas nunca, se afastem da fé. Para o Pedro isto era tão importante que ele dá uma solução clara. Para mim, deixou isto tão claro na sua carta que é impossível não ver. Ele diz: para mim a solução para que a fé nunca acabe é que cresça. E às vezes nós pensamos que simplesmente basta manter as coisas como estão, que elas vão durar toda a vida. Não é assim. Qualquer pessoa que esteja numa relação íntima sabe que para que ela dure é preciso alimentá-la. Para que ela perdure é preciso fazê-la crescer. Porque estar estagnado com o tempo é desaparecer. É necessário crescer. Crescer significa vida. Significa que o organismo está a funcionar corretamente. Se o nosso filho chega a uma determinada altura e não cresce, nós não vamos ficar tranquilos e pensar: não, ele vai ficar assim para sempre. Não, sabemos que há algo de errado. Então, para o Pedro, para que esta fé, que é verdadeira em Cristo Jesus, nunca acabe, ela tem que crescer. Só que o Pedro não nos deixa ao ar, dizendo: olha, a fé tem que crescer. Jesus já tinha mencionado que a fé tinha que crescer, como um grão de mostarda. Mas o Pedro, com a sua experiência e com a sua preocupação em que a Igreja não seja enganada, ele deixa 7 características que a fé tem que ter. 7 características que temos que acrescentar à nossa fé para que a fé cresça. Não é substituir a fé, porque é pela fé que nós somos salvos. Não há outra forma de ser salvo, não há outra forma de ser justificado. É pela fé na obra da cruz. Mas para que a fé que um dia nós dizemos ter, possamos ter a confirmação que é verdadeira, ela tem que conter estas características. Ok? Portanto, a solução é crescer. A semana passada dedicámos o nosso tempo a ver as 2 primeiras características que o Pedro mencionou. Foram quais? Muito bem. Virtude e conhecimento. Bons alunos que eu tenho aqui. Sim, senhores. Virtude significa excelência e começamos pela excelência que está em Cristo, porque às vezes nós ouvimos a palavra excelente
e ficamos logo aterrorizados, é impossível ser excelente. Não, excelente é Cristo. Eu falei que tínhamos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou, Ele chamou-nos para anunciar a sua excelência, mas excelência, andar em santidade. E para alcançar essa excelência é alcançar Cristo, procurar Cristo. Tenho fé nele e quero viver com ele. É este o conceito. Depois falámos também do conhecimento. Muitas vezes os cristãos pensam que o conhecimento envanece, enche de orgulho, mas esse conhecimento que enche de orgulho é um conhecimento que não é posto em prática. Porque nós, quando temos conhecimento da palavra e a pomos em prática, não nos enche de orgulho, enche-nos de fé. É por isso que nós acreditamos na palavra de Deus, porque nós lemos, pomos em prática e vemos que é assim. E por isso continuamos a caminhar na palavra de Deus. Este conhecimento não nos enche de orgulho, é um conhecimento que eu tentei frisar que está baseado no intelecto. Ok? Às vezes os cristãos super espiritualizamos tudo como se a razão, a inteligência, o estudo fosse à parte da espiritualidade. Não é verdade. Não é verdade. As coisas vão acompanhadas. A Bíblia diz inclusivamente que Jesus crescia em estatura e em espírito. E também nós temos que crescer em conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento só é válido se vem depois da virtude. Ok? Depois de querermos andar em excelência. Caso contrário, como também vemos com muita frequência, pessoas cheias de conhecimento e com pouca virtude, com pouca excelência, tornam-se maus testemunhos. Ok? Então, 2 de Pedro 1, versículo 5 ao 7, nós lemos estas características. O Pedro diz: e vós também, pondo nisto toda a diligência, todo o empenho, todo o esforço, por isso este tema é importantíssimo para ti e para mim, porque são as últimas mensagens do Pedro, dizendo: esforcem-se por isto, pondo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, que é o conhecimento, e hoje vamos ver outras duas características, guardando as últimas três para a próxima semana, se o Senhor permitir. E à ciência, a temperança. Gosto desta versão que é mais fácil de entender. Perseverança. Há outras versões que dirão paciência. As três palavras são sinónimo. Ok? Paciência, temperança, perseverança são sinónimo. Ao conhecimento... desculpem, estou aqui a trocar as palavras todas. Pois é. Temperança é domínio. Eu que estou a ler mal. Pois é, tenho que dar razão ao Fer, tenho que trazer os óculos para aqui também. O domínio próprio, é exatamente isso. Vamos ver primeiro o domínio próprio. Temperança é domínio próprio, autocontrole, e paciência é que é perseverança, é que é a resistência, está bem? E portanto, há ciência, a temperança a paciência, e há paciência, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade ou o amor, como dizem algumas versões. Então, quais são as 7 características? Estão decoradas? Estão a procurá-las? Estão a acrescentá-las à vossa fé? Obrigado. Sim, senhor. Essa é a ideia. Porquê que é tão importante acrescentar estas características? Eu esforcei na semana passada por vos apresentar alguns argumentos. O Pedro diz em 2 de Pedro 1,8: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, porque pode não haver, pode não abundar, mas se houver e abundarem estas coisas, então não vos deixarão ociosos, sem fazer nada. Porque é que há tanto cristão ou tanto filho de Deus nas suas congregações que não fazem nada? Porque não acrescentam nada à sua fé. Têm fé que Cristo salva e com isso já estão satisfeitos. É como aquele aluno
nada a fé, esse aluno vai passar, diz o apóstolo Paulo, que alguns até passam para o reino de Deus cheirando a queimado, mas passam, não é? Quando ele fala sobre sofrerá o dano, passam com um cheiro a fogo, a fumo, mas passam. Mas nós não queremos ser desses, porque o que eu vos quero transmitir é que esses que passam com cheiro a fumo, nem sempre temos a garantia que passem, às vezes vão com o cheiro e são queimados mesmo. Porque a forma de nós termos a certeza completa de que vamos entrar no reino de Deus é acrescentar estas coisas à nossa fé. Não ficaremos ociosos e, diz o Pedro, não sereis estéreis no conhecimento de Cristo. Darão fruto. Como o Paulo disse aos Filipenses, eu não peço estas coisas para mim, é para que aumente o fruto na vossa conta. Então há uma grande preocupação do apóstolo Pedro com estes temas, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não ficamos ociosos, não deixamos de dar fruto. Isto não é algo sem importância, porque Jesus também nos diz que a prova dos 9 de que temos verdadeiramente fé é que damos fruto. Das 4 sementes, dos 4 exemplos, a que caiu em boa terra é aquela que evidentemente traz um fruto. Okay? Não significa que Deus não tenha colocado a boa semente em nós. Nós não tivemos tempo para dar fruto, Ele leva-nos à sua presença e estaremos com Ele como aquele ladrão que estava junto a Jesus. Só que se temos tempo e não há evidência, é a prova dos 9, que se calhar a fé não está lá. Okay? Bom, outra coisa muito importante que o Pedro disse é que se tivermos estas coisas e aumentarem estas coisas, jamais tropeçaremos. Lembram-se desta expressão lá? Que eu frisei, jamais tropeçareis. Significa que nunca mais vamos pecar? Não. Significa que não tropeçamos na pedra de esquina que tropeçou Israel, que é Jesus. O que é que aconteceu com Israel? Tropeçaram em Jesus, deram-se conta que ele estava lá, mas não se agarraram à rocha. Tropeçaram e passaram. Então o que o Pedro está a dizer é: vocês nunca vão tropeçar, vocês vão se agarrar a Cristo, porque à vossa fé acrescentam estas coisas. Nunca, jamais abandonaremos a fé se houver estas 7 características na nossa fé. Nunca seremos aquilo que os nossos irmãos brasileiros dizem tanta vez, que eu não gosto nada da expressão, que é cristão desviado. Desviado, está bem? Não, nunca seremos uns apóstolos, mas nunca seremos pessoas que um dia amamos a Cristo e no outro dia já não caminhamos com Ele. E para mim o mais importante de tudo que o Pedro disse pela positiva é, frisei a semana passada e continua a ser o mesmo esta semana, porque não encontrei outro texto que dissesse o mesmo, é o único texto que eu conheço que diz: entraremos amplamente no reino de Deus. Sempre ouvimos que a porta é estreita, sempre ouvimos que é difícil, sempre ouvimos que serão poucos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E aqui Pedro, nas suas últimas palavras, ele está a dizer: eu tenho a certeza absoluta que se tu tiveres estas 7 características na tua fé, para ti a entrada no reino é ampla. Não tens de te preocupar com isso, porque há a certeza absoluta que tens fé, porque tens virtude, porque tens conhecimento, porque tens domínio próprio, porque tens paciência, porque tens piedade, porque tens fraternidade, porque tens amor. E se tens estas coisas, será concedida amplamente a entrada no reino dos céus. E por isso, tu e eu temos que prestar atenção a estas características. Quem é que não quer ter a certeza que entra no reino dos céus? Quem é que não quer estar plenamente seguro de que estará com o Senhor até ao final dos seus dias? Bom, caso contrário, cairemos em apostasia, ou como diz o apóstolo Paulo, esta expressão, naufragaremos da fé. Navegávamos bem, mas iremos ao fundo. Naufragaremos da fé. Ou como Pedro disse, o cão volta ao vómito, a porca volta à lama. E é isto que nós não queremos. Tudo isto são sinónimos da apostasia. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ao seu discípulo:
conservando a fé. Aqui diz mantendo. Mantendo. Já vimos que para manter é necessário crescer, alimentar, como nós mantemos o fogo. O Pedro também diz, o Paulo também diz em Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Não extingais o fogo do Espírito. Então, para manter é necessário fazer crescer, fazer aumentar, conservando a fé, mantendo a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, se nós rejeitarmos estas características, podemos ser desses alguns que vamos naufragar na fé. Se vocês fizerem uma retrospectiva para trás e pensarem naqueles que já um dia estiveram nestas cadeiras e já não estão, vocês vão saber que isto é verdade. Porque inclusivamente sabem que não estão noutras igrejas, não estão no corpo de Cristo. Talvez não neguem Cristo abertamente, mas tu sabes que não estão na fé, porque o apóstolo João diz que aqueles que estão na fé amam os irmãos. Demonstram que amam o Senhor, amando os irmãos. Alguns amamos muito, mas há muita distância entre o nosso amor, não é? Não, eu amo a todos, mas nunca quero estar com vocês. É um amor muito estranho. Um amor parte, como diz a Bíblia, de amar o próximo, não é? Porque amar aquele que nunca vês, esse já temos Deus. Que nunca vemos Deus, mas amamos, porque Jesus se deu a conhecer e se fez visível, mostrando como é Deus. Mas a Bíblia diz claramente, para que ames a Deus, ou para que saibas que ames a Deus, tens que amar os teus irmãos. Alguns naufragaram da fé. E eu não quero que nenhum daqueles que está aqui esta manhã naufrague na fé. Não quero. E creio que é o desejo de qualquer pastor, porque no fundo o nosso chamado foi esse. Mais do que fazer crescer uma igreja, o chamado de um pastor é cuidar das ovelhas que o Senhor trouxe. Não é assim? A maior parte dos pastores, e eu inclusive, eu penso no sucesso de uma igreja com o crescimento de números, porque assim fomos educados em todas as esferas. Mas o sucesso da parte da Bíblia é com aquilo que Deus nos deu, que as coisas cresçam. Deus dá um dom, vais crescer esse dom. Deus dá dois, vais crescer esse dom. Então o meu sucesso como pastor desta igreja é que tu cresças em fé. Tu cresças em fé. E este é o tema 2, crescer na fé. Vamos conservar a fé, vamos fazê-la crescer e vamos ver estas 7 características que eu tomei a liberdade de separar em 3 temas. Hoje vamos ver o domínio próprio. O domínio próprio é o controle. Eu sei que quando estudávamos Jezebel, esta palavra era proibida aqui, não é? Controle. É o autocontrole, não é controlares o outro. Não é? Aí é que está. É que este é o controle próprio. Domínio próprio. Não é domínio sobre o outro. Não é domínio sobre o marido, sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os pais. É o domínio próprio. Não é? Autocontrole. Então, controle sobre os meus desejos carnais, contrários à vontade de Deus. Ora, eu tendo com isto por ordem por alguma razão. Porque só depois de tu teres conhecimento da palavra de Deus é que tu podes controlar os teus desejos carnais. Porque antes disso, nós nem sabíamos que alguns desejos carnais deviam ser controlados. Pensávamos que estava tudo bem. E à luz da Bíblia, vamos tomando conhecimento intelectual do que é correto. E vamos ajustando a nossa vida àquilo que aprendemos, àquilo que lemos, àquilo que Cristo nos mostra como exemplo na Terra. Autocontrole dos desejos da carne, que são contrários ao que Deus diz na sua palavra. Obviamente que nós não te preocupes que quando nascer uma vontade enorme de orar, tu não tens de dizer, Senhor, ajuda-me a controlar, que eu estou aqui que não aguento, quero orar. E não te preocupes, não tens de controlar. Ora, estou aqui que não aguento, quero ler a Bíblia, que madrugada, o que é que eu vou fazer, Senhor, ajuda-me, por favor. Não, os desejos que é preciso controlar são os desejos da carne. Os desejos do Espírito, pode fluir os desejos do Espírito à vontade. Okay? Não é necessário controlar, é necessário que cresçam esses desejos. Estes desejos
Tem a ver quando começar a nascer um desejo tremendo no coração de perdoar. Não diga ao Senhor, olha, ajuda-me a controlar isto que eu estou, perdoa o meu irmão. Não te preocupes. Isso não. Aqui conseguimos identificar bem a diferença do que é uma coisa da carne e uma coisa do espírito. Nós sabemos que para perdoar não nos vai nascer este desejo. Porque vem do céu, não nasce de dentro. Mas ele desce até nós e depois temos vontade de perdoar. Ao contrário, os desejos que são contra a palavra de Deus nascem de nós, saem do nosso coração, como a Soraya explicou na sexta-feira, e nós temos que travá-los muitas vezes. Principalmente a língua. Os cristãos têm que travar a língua muitas vezes. Porque com o passar dos anos, eu não estou a falar com pessoas que iniciaram a fé hoje, alguns já temos um grande caminhar com o Senhor, já não praticamos algumas práticas imorais, por exemplo, na área sexual, mas a nossa língua é terrível. O apóstolo Tiago diz claramente, a língua, quem consegue dominar a língua? Quem conseguir é homem perfeito, diz Tiago, não é? Porque a língua é pequenina, mas sai logo qualquer coisa, e o que eu te quero dizer é que com o Espírito nós podemos dominar qualquer membro do nosso corpo, inclusivamente a nossa língua. Então, quando te nascerem estes desejos contrários à palavra de Deus, lembra-te de acrescentares domínio próprio à tua fé. Domínio próprio. Se tu dominares os teus desejos da carne, vais ter a garantia de que não te afastarás da fé. Ao contrário, se tu vês uma pessoa que se afirma cristã, mas nunca tem domínio sobre a carne, tu podes começar pelos frutos a pensar, este senhor ou este senhor, se calhar não são meus irmãos. Falta-lhes Cristo, falta-lhes o Espírito Santo. Não é para rejeitares, é muito bem-vindo aqui. É aqui que vai aprender a ter domínio. Mas não te deixes enganar, chamemos as coisas pelos nomes. Se não dominam a carne, não tem espírito. Porque a carne sem espírito é impossível dominar. Não há que o domínio, não há luta interna, como diz o Paulo. Mas quando há o espírito, há uma luta interna. E graças a Deus, que muitas vezes vencemos pelo poder que há em Cristo Jesus. Outras vezes perdemos batalhas, mas voltamos a reerguer porque o Espírito está dentro de nós. É característica do resultado da comunhão de um cristão com o Espírito Santo. O domínio próprio ganha-se, exercita-se com a comunhão com o Espírito Santo. E a Bíblia chama isto do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, o Paulo escreve aos Gálatas as características do fruto. Só há um fruto, só há um Espírito, só há um batismo, só há um Senhor, também. Pensemos no fruto, sei lá, com um cacho de uvas, que tem várias uvas. É um fruto, também, com várias características. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que agora sim é paciência, ok? Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. À tua fé tens que acrescentar este fruto do Espírito. É uma consequência. Porque se tu procuras a excelência em Cristo, porque se tu procuras a Bíblia e tens fé em Cristo, pois vais pôr a Bíblia em prática, vais dominar os desejos da carne, vais ter comunhão com o Espírito Santo. É um fruto do Espírito. Se acrescentarmos à fé virtude, excelência que está em Cristo, estamos em condições de acrescentar o domínio, caso contrário não. Como vais dominar se não tens conhecimento da verdade? Como vais dominar se não tens conhecimento de Cristo? Como vais dominar se não sabes o que é excelente, se não sabes o que é santidade? Se continuas a afirmar, como tantas vezes vejo, que podes casar ou não casar, Deus dá igual. Há tanta coisa que eu ouço que é uma tremenda estupidez. Perdoem-me estas palavras, mas aqui é mesmo, porque não têm leitura de Bíblia. As pessoas não têm que ser teólogos, mas pelo menos aquilo que leem, se leem, têm que pôr em prática. Caso contrário,
não estamos a edificar na fé. O receio de Pedro, quando fala sobre estas características e quando fala na possibilidade de nós ficarmos ociosos, é o receio de ficarmos ociosos nas coisas boas do Espírito. Quem dera ao Pedro que nós fôssemos ociosos nas coisas da carne? Quem dera ao Pedro que não praticássemos obras da carne, que não andássemos nos desejos carnais, antes praticássemos as obras do Espírito. A fé em Cristo, ouve bem, se demonstra. Okay? Os outros sabem que tu tens fé em Cristo pela capacidade que tu tens de dominar a carne. Tu podes ler-lhes a Bíblia, recitar a Bíblia, dizeres o que fazes na igreja, tudo, mas a pessoa só vai entender que tu és diferente quando numa situação em que qualquer um iria a correr aos desejos da carne, tu não vais. Tu estás firme. E então a pessoa vai dizer, caramba, o Miguel é diferente. Ah, Miguel, com 38 estás mesmo diferente. Estás mais seguro, mais firme. 38. Essa é a ideia. A ideia é que pelo domínio outros possam ver a fé que há em nós. Em Atos 24, versículo 24, diz algo muito curioso. Diz assim: e alguns dias depois veio vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia. Um bom nome para uma filha. Drusila. Mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. Félix mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé. O que o Félix ouviu? O que é a fé? Porque nós estamos a falar de acrescentar à fé. O que o Félix ouviu da fé de Cristo? A fé é Cristo. E tratando ele, Paulo, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo a oportunidade de te chamar. Esta é a realidade. As pessoas, na grande maioria, muitos, não querem nem ouvir. Quando ouvem que a fé em Cristo pressupõe mudar os hábitos carnais. Pressupõe domínio próprio. Se a fé em Cristo não mexesse com a minha carne, eu estava disposto. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que não quiseram a fé em Cristo quando eu lhes partilhei, porque me diziam: eu não quero ter a vida que tu tens. Nós temos 16. Deixaste de drogar connosco. Deixaste de curtir. Nós não queremos isso. Disseram tantas vezes. Foram clarinhos, transparentes. Não queremos dominar a carne. Não queremos nem ouvir sobre isso. Se a fé for outra coisa, se a fé for sentir-me bem, estar bem comigo, bem com a natureza, eu aí meto-me de cabeça. Agora, se é para mudar o que eu quero, não quero nem ouvir. E o Félix foi o que sentiu. Bom, se esta fé pressupõe pôr um travão à minha carne, eu não quero. Este é o grande problema. Não querem arrepender-se, não querem sair das trevas para a luz. Não querem não ouvir, imaginem quanto mais praticar esta fé. Mas esta é a nossa fé, família, não há outra. Esta é a nossa fé, uma fé que nos traz das trevas para a luz. E para trazer das trevas para a luz é exatamente deixar de praticar obras das trevas, passar a praticar obras da luz. O Félix pensou que ia ter outra oportunidade. Ele disse: olha, noutra altura eu te chamarei. Nunca ouviram isto? Quando eu acabar de curtir, pode ser que me converta. Quando ficar mais velho, quando já souber tudo. E às vezes ouço mesmo dentro das igrejas: eu tenho que cometer os meus próprios erros. Eu tenho que saber o que é a vida. E nós, sabendo de onde viemos, pensamos: estão fora de contexto completamente.
Não sabem bem o que estão a dizer. Pobres almas, pobres. Não sabem o que estão a dizer. Porque o mundo é trevas. E quem é que gosta de viver em trevas? Ninguém gosta de viver em trevas. Nós não estamos a perder nada face ao mundo. Nada. Aqueles que nos convertimos demasiado tarde, demasiado tarde é depois dos 5 anos, sabemos que o mundo não tem nada para oferecer. Nada. Nada mesmo. E se não tivermos outra oportunidade para ouvir? Bom, mas vocês estão aqui porque querem ouvir. Porque querem acrescentar à vossa fé estas coisas, caso contrário, não estariam. E o ensinamento, tanto do Pedro como do Paulo, para as futuras gerações, para os seus discípulos e para aqueles que os discípulos iam ordenar, aconteceu com Timóteo, aconteceu com Tito, aconteceu com Marcos, quando eles diziam, forma as pessoas, ensina-lhes isto, continua a ser aquilo que eu vos estou a ensinar esta manhã. Ele disse a Tito, Paulo, não deixes de ensinar estas coisas. Não deixes de ensinar isto. Tens que lhes dizer e voltar a dizer que têm que dominar o pecado. Temos que dominar o pecado. Tito 2,12 diz, ensinando-vos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, porque temos que viver por aqui, sobriamente e justa e piamente. É a forma como nós temos que viver neste lugar. Porquê? Versículo 13, e é um versículo-chave. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem. E por isso é que queremos ter uma vida exemplar. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial. Porquê é que somos especiais? Porque somos muito bons? Porque somos melhores que os outros? Não. Porque somos zelosos de boas obras. Queima-nos fazer bem as coisas. Queremos praticar aquilo que Deus praticou, zelosos de boas obras, das obras da luz. Fala disto. Disse ao Tito, disse ao Timóteo, disse ao Fábio e disse a todos os pastores que leem a Bíblia. Fala disto. Exorta e repreende com autoridade ninguém que menospreze. Às vezes, falando com a minha esposa, brincamos, ou não sei se ela está a brincar, está a dizer a verdade, depois ela já vai confirmar. Tu estás sempre a dar na cabeça, pá. Começas um tema, tu tens uma ideia de dizer uma coisa e de vez em quando, tac, tac. Mas é que a Bíblia é para isto. Exortar, porque isto vai produzir vida. Eu também preciso de exortação na minha vida. Senão estaria perfeito. E não estou. Não estou. Exorta, repreende com autoridade, porque o pecado não pode ser tolerado. Bom, agora quero-vos partilhar um texto em Romanos 6. Confesso que tenho muita dificuldade em Romanos 6 de partir o texto para vos dar um escrito. Porque o Paulo, nos primeiros 11 capítulos de Romanos, se dedica ao tema do pecado, para que todos entendam o que é o pecado, para que entendam a gravidade e para que entendam o que Cristo fez. A partir deste texto, eu sinto sempre que estou a mutilá-lo, que estou a tirar uma parte essencial do ensinamento. Assim que vos convido a lerem pelo menos o capítulo 6 de Romanos. Diz Romanos 6:11. Eu vou ler até ao 23. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
mortos para o pecado, dominando o pecado. Diz o Paulo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, não mande, não dirija, para obedecer-lhes às suas concupiscências. A obediência ao pecado é resultado de que, afinal, o pecado nos domina. Por isso, quando vemos atos repetidos de pecado, e o mesmo pecado, e o mesmo pecado, nós devemos começar a considerar: será que reina o pecado na vida dessa pessoa? Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, porque há uma parte prática, que é que nós pecamos com o corpo. Também pecamos com a mente, mas pecamos com o corpo. Por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Depois de dizer: Deus, toma conta das minhas mãos, toma conta dos meus pés. Eu não quero ir a teus lugares, eu não quero usar as minhas mãos, porque não tem de ser usado. São teus membros, sou teu. Entregas-te a Deus por completo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem domínio sobre nós. Porquê é que tantas vezes nós dizemos: mas é que tu não entendes? Eu não consigo, eu já tentei. Caramba, este texto está errado. Não tem domínio sobre ti o pecado. Tu pecas por hábito. É por isso que tu pecas. Contraria esse hábito e vais vencer o pecado. Agora, nunca penses que não consegues. Nunca penses que te domina. Porque se tens o Espírito de Deus, não há nada mais forte que o Espírito de Deus. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu todas as coisas. Pela graça, tu tens vitória sobre o pecado. Pois que, para que não haja dúvidas, queremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum, diz o Paulo. Não há espaço para o pecado na vida daquele que não vai naufragar na fé. E a Soraya explicou isso de uma forma excelente na sexta-feira. Somos condescendentes com o pecado dentro da igreja. Não amamos a repreensão, como diz a Bíblia. A Bíblia diz: filho, eu amo a repreensão do Senhor. Quando somos repreendidos, nos sentimos mal. Ela disse: sentem-se mal quando são repreendidos, quando se deviam sentir amados. Tristes, mas amados. Não pequem de maneira nenhuma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Não sabeis vós que não há tons cinzentos? Ou tu obedeces a Deus para a justiça, para boas obras, para seres um povo especial, zeloso das boas obras? Ou tu obedeces ao pecado, para a audiência das trevas, para a morte? Não há tons cinzentos. A quem é que te apresentas para obedecer? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração. Eu sei que Paulo diz também a Romanos: aquele que confessa ao Senhor de todo o coração e com a boca será salvo. Obedeceste de todo o coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Se tu e eu não obedecemos de todo o coração à doutrina de Cristo, não conseguimos vencer. É de todo o coração. Jesus deixa isto claro tantas vezes. Ele diz: tudo para me seguir a mim. Deixa tudo. Paulo, temos a semana passada, para mim é tudo esterco comparado com Cristo. Porque só há esta opção. Não é que o Paulo quisesse ser melhor que os outros. Não há outra opção. Não há forma de quereres amar Cristo, de querer seguir a Cristo e teres coisas reservadas. Jesus diz: aquele que quer ganhar a vida eterna, perca a sua vida. Não
podes perder metade, tens que morrer. Diz aqui o texto: morrer para o pecado, mas viver para Deus. E libertados do pecado, porque fomos livres do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para servir à imundícia, à maldade para a maldade, assim agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. É dizer, Paulo dizia, olha, assim como tu fazias tantas coisas e te empenhavas em tantas coisas, agora que estás no correto, usa o mesmo empenho. Usa a mesma diligência. Não faças as mesmas coisas, mas sei quem tu eras. Eras um homem que andava para a frente, que fazia as coisas, que não esperava sentado. Podes ser o mesmo homem, só não faças as mesmas coisas. Deus não nos tira a nossa identidade, foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe. Quando eu me converti, Ele não apagou a minha memória e eu esqueci tudo o que vivi para trás e sou uma nova criatura. Não, eu lembro-me do que vivi para trás para não querer fazer as mesmas coisas. E não perdi a minha identidade porque Deus a pousou. Eu sou diferente de vocês. Mas da mesma maneira que era capaz de me esforçar para outras coisas, tem que ser capaz de me esforçar para o bem de Deus. Não fiquem ociosos. Não fiquem sem apresentar os vossos talentos. Porque quando eras servos do pecado, estavas livre da justiça. E esta pergunta é fundamental. E que fruto? E agora vos envergonho. Porque o fim delas é a morte. Pecado e vergonhas. Pensa lá que fruto é que tinhas. Quantos de nós pensamos, eu tinha tanto dinheiro, eu estava tão bem. E agora é tudo tão mais difícil. E não tem vergonha a forma como fazias dinheiro? Não tem vergonha a forma como fazíamos as coisas nas trevas? Eu saí das trevas. Eu sei o que se faz para conseguir o que o mundo tem. Mas não tem vergonha? Não tem vergonha como a Bíblia diz? Roubam salário aos trabalhadores para enriquecer. Não nos envergonha isso? O fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E o fim disto tudo é a vida eterna, diz o texto. É uma boa notícia. O fim de dominares a carne, de teres a certeza que o Espírito está sobre a carne, é teres vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não vou ler tudo, porque quero tocar um bocadinho na outra característica. Mas a sério, Romanos não tem desperdício. Romanos é uma carta por excelência, é a doutrina pura de Cristo à Igreja. Leiam Romanos, leiam Romanos, leiam Romanos. É excelente. Já estás a ler Romanos? Leiam Romanos. Paciência. Que conceito temos nós da paciência? Podem responder. O que é que para vocês é paciência? Capacidade de esperar. Bem. Mais. Hã? Uma ciência? Em que sentido? Na arte de esperar. Na arte de esperar, ok. Mais? Tolerar. Boa. Mais? Controle. Está bem. Esperar. Tolerar. Muito bem. Eu, à luz da Bíblia, encontro na palavra paciência tudo o que vocês disseram, mas também uma parte muito ativa. E eu não sei vocês, mas se não fosse a Bíblia, a minha ideia de paciência não era esta. A minha ideia de paciência costuma ser sempre uma atitude mais passiva, mais de esperar, mas a Bíblia coloca a paciência como uma característica mais ativa do que passiva.
Porque a paciência na Bíblia está ligada ao conceito de firmeza, ao conceito de constância, ao conceito de perseverança, como já vimos aqui, okay? De permanecer. Há capacidade de resistência. Sim, não saltando, não é? Tendo capacidade de esperar, mas de uma forma resistente, não de uma forma passiva. A paciência não é esperar assim com aquela atitude abaixo, não. É sabendo que vem. Tendo esta capacidade de resistir. Esta é a característica dos cristãos que nunca se afastarão da fé. E o Pedro sabia disto porque Jesus lhe tinha dito que esta era a única hipótese. Não havia outra. E portanto, se esta era a única hipótese, aqueles que tinham esta característica não se afastariam da fé. Porque Jesus diz que todos aqueles que ouviram a palavra de Deus e a receberam num bom terreno, a palavra tinha caído em boa terra e dava garantias de que daria fruto com paciência, com perseverança. É o que nós lemos em Lucas 8,15 e diz: e caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão frutos com perseverança, com paciência. As coisas em Cristo raramente são assim. É com paciência, com perseverança, com um tempo. Por isso é que Jesus diz: pelos frutos os conhecereis, pelos resultados. Se primeiro é preciso que a semente caia na terra, é preciso que ela cresça, é preciso certificar que tem uma boa raiz, que tem um bom caldo, e depois vão aparecer os frutos. Com paciência. Nunca devemos rejeitar ninguém que entra por esta porta querendo ouvir o Evangelho, porque Deus está a trabalhar nessa pessoa. Com paciência, com perseverança. Lucas 21:19 deixa este conceito mais claro. Diz: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Algumas versões diz: ganhareis as vossas almas. Ai, quanta paciência é preciso ter nas nossas vidas. Não a paciência que nós estamos acostumados a pensar. Nós pensamos na paciência como: lá tenho eu que aguentar o Fábio. É preciso ter paciência para aquele Fábio. É isto que a gente tem no conceito de paciência. Como quando nós lemos um versículo: suportai-vos uns aos outros. O que é que nós pensamos? Sim, é muito difícil suportar os irmãos. Não, mas o texto não diz isso. Uma coluna suporta o peso. Eu, quando estou para suportar o meu irmão, não é porque é muito difícil e é preciso ter paciência. Não. É porque eu estou firme em Cristo e Ele pode se apoiar em mim. Eu estou para ajudar o meu irmão. Só que nós temos estes conceitos significados da palavra. Que a paciência é ir aguentando. Não. Porque isto contraria todo o espírito da Bíblia. Para ganharmos as nossas almas, para termos a certeza de que entramos amplamente pelo reino de Deus, nós temos que ter resiliência na fé, ser firmes, ser colunas, ser constantes. Esta é a última característica que nós devemos acrescentar à nossa fé, que diz respeito às nossas vidas. Virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência. Para as nossas vidas, as últimas três são para a vida dos outros. Piedade, fraternidade e amor. Esta é a última característica para ti. Ser paciente, ser constante, ser firme e não seja fé. Tu tens de saber, com respeito à fé, que isto é uma maratona. Tens que ser resistente. Tens que ter capacidade de aguentar. Aguentar o que quer que seja, com paciência. O domínio próprio é a capacidade do Espírito para tu venceres a carne. A paciência, a resistência, é a capacidade do Espírito para tu venceres o diabo. Um vence a carne, outro vence fatores exteriores. Faz-nos
de resistir, é o que diz Tiago 4.1, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nem sequer temos que lutar contra o diabo. O arcanjo Miguel disse: eu nem sequer vou proferir palavras de maldição contra isto. O Senhor repreende-o tu. Eu não tenho que lutar contra o diabo. Eu só tenho que estar firme, resistir. Ele fugirá. Porque ele sabe que não pode roubar uma coluna. E nós somos colunas de Deus. Diz o Paulo à igreja em Éfeso. Uma igreja que tinha o templo de, acho que era de Diana, cheio de colunas. E os cristãos, quando ouviram o Paulo dizer a igreja é uma coluna, é a coluna da verdade de Deus, os da igreja de Efésios identificavam perfeitamente isto. Olhavam para o templo de Diana e tinha não sei quantas colunas. Isso é verdade, a igreja se suporta, não vai ao chão. É a coluna de Deus. E se nós estamos firmes, o diabo foge de nós. O resultado, o final da paciência, o objetivo da paciência é a esperança de que Cristo volta. Por isso é que o Pedro disse na sua carta: há uns de vós que estão a abusar, dizendo que a Cristo já não volta. Não têm paciência. Já se entregaram ao mundo. É esta espera, a espera com a paciência, que faz a nossa fé cada vez mais firme. O início desta conversa é a fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? Claro! Sim, também esperamos que Deus nos cure. Sim. Também esperamos que Deus nos restaure. Sim. Também alguns esperam uma casa. Tudo bem. Outros esperam um carro. Outros esperam uma noiva. Sim. Mas qual é a nossa esperança? Lemos em Tito. A nossa bem-aventurada esperança. Cristo vem. E o início da nossa fé termina quando Ele vier. Quando Ele vier já não é preciso fé. Porque se nós não estamos à espera, já não é fé. Ele já veio. A fé é até ouvir. E essa fé permanece contra qualquer tentação, se houver paciência, se houver resistência. Contra qualquer tribulação, se tu à tua fé acrescentares paciência. Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Produz resistência. Porque se tu pensares na paciência, que o conceito é errado que nós pensamos, quem é que quer ter paciência? Agora, se tu pensares na paciência como é que dizem o pessoal do ginásio? Eu não sou desses, vocês podem ver, não é? Mas o endurance, a resistência, o estar ali a formar músculo, é isto que é paciência em Cristo. Posso passar por tribulações, confio contente por passar por tribulações, porque sei que isso me vai fazer mais forte. Para aguentar a espera por Cristo. Não é mais forte para ser um campeão, é para conseguir esperar por Cristo, sem naufragar da fé. E a paciência, a experiência, a esperança. Sempre termina na esperança. A esperança é que Cristo vem. E nós não esperamos derrotados, nós esperamos firmes. A nossa fé tem que conter nela a paciência. Pois é necessário saber esperar pelo regresso de Cristo. É necessário saber esperar pela vontade de Deus, inclusive. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é agradável, mas é preciso esperar que a vontade seja feita. Não desesperes. Quanto tempo esperou Deus por ti? É necessário saber esperar pelas promessas que Ele nos fez. Hebreus 10, 36 e 37. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, com o domínio próprio, possais alcançar a promessa.
significa que se nós, depois de termos feito a vontade de Deus, ter feito tudo bem, não temos capacidade de saber esperar, não alcançamos a bênção. Temos de saber esperar com uma atitude de paciência bíblica, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, não tardará. Não desesperes, acrescenta à tua fé paciência, resistência, firmeza, constância, perseverança. O Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes tem que perdoar, Senhor? E o Senhor respondeu: 70 vezes 7, que significa sempre. E tu podes perguntar: durante quanto tempo, Fábio, eu tenho que ter paciência? E a minha resposta é: até que Cristo venha. Que é sempre. Até que Cristo venha, porque o final da paciência é a esperança que Cristo venha. Porque a grande promessa é que Cristo venha. Podes ter outras promessas, claro que temos. Em Hebreus diz: muitos deles nem as receberam, nem as viram. Abraão viu ser pai de multidões? A Bíblia diz que não. Teve 2 filhos e só um foi da promessa. Viram eles? Não. Viram a promessa? Viram, estão com Cristo. Porque a nossa maior promessa é estar com Cristo. Esta é a minha preocupação hoje. Que ninguém naufrague na fé. Que esteja com Cristo. Que ninguém se... A maior promessa de todas é que Cristo foi preparar a morada para a sua igreja. E disse: não se turbe o vosso coração, eu fui preparar a morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: na casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbe, não percam a paciência, não percam a resistência. Eu fui, eu venho. É o que Jesus diz. Eu também estou à espera. Eu não vou tomar o último copo de vinho até que esteja com vocês. Jesus também está à espera. Também tem paciência. Devemos acrescentar à nossa fé paciência, para que esta pergunta nunca surja no nosso coração. Já li a semana passada, 2 Pedro 3,4, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Quando tu não acrescentas à tua fé estas coisas, quando tu não acrescentas paciência, tu deixarás de esperar a Cristo. Viverás uma fé cristã que não espera a Cristo, porque tu nem sequer vês necessidade em esperar a Cristo. Tu estás bem aqui. E no dia em que a igreja deixe de esperar a Cristo, perde o foco em todas as coisas. Já não é urgente evangelizar, porque Cristo não vem. Já não é urgente dominar a carne, porque Cristo não vem. Já não é urgente não amar o mundo, porque Cristo não vem. Já não é urgente. Tudo perde o sentido. O final da fé é que Cristo vem. E vem resgatar a sua igreja. E alguns de nós vamos mais cedo, mas vamos nos encontrar com Cristo. Se tu perdes de vista, por isso é que o Pedro e o Paulo, nas suas cartas, não deixam de falar do regresso de Cristo. Porque sem o regresso de Cristo, a igreja perde-se com a sua fé. A sua fé não serve para nada. E me surpreende tanto as igrejas não falarem sobre isto. Obviamente não estou a falar da nossa. Faltam pessoas que me dizem: olha, nunca ouvi uma pregação da Apocalipse. Isso é possível. Eu ouço quantas. Falo tantas vezes sobre isso. É porque se Cristo não vem, então para que é que eu estou aqui tão preocupado com a urgência de manter as nossas vidas em linha correta? Claro, mas se não há resistência, se já te entregaste à corrente do mundo, tu não esperas a Cristo. Não tens isso na mente, não é a tua preocupação. Já estás como aos outros. És um cristão nominal. Afirmas-te cristão, mas não tens essa preocupação dentro de ti. Se não esperas a Cristo, certamente não vais acrescentar nada disto à tua vida. És daqueles que diz: está bom, já entrei pela porta de Deus. Está bom. Esquecendo-se que o Senhor vem ter com os seus servos
ver se nós multiplicamos aquilo que Ele nos deu. Porque aqueles que não multiplicam, Ele diz: tu foste um mau servo. E diz o resto do versículo que vocês conhecem. Então eu estou-vos quase a deixar entre a espada e a parede se tu não acrescentas estas coisas à tua fé. Tu não tens garantias que vais chegar para o final. Não tens garantias. Corres um grande risco de te afastar da fé. Vou terminar com o versículo de Tiago. Tiago 5,7. E esta questão não é ideia minha, é ideia da Bíblia. Diz: ser depois irmãos pacientes, até à vinda do Senhor. Até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, com resistência, preparando a terra, afugentando os corvos, aguardando com paciência, firme, porque sabe que aquilo vai gerar fruto, tirando ervas daninhas, sim, preparando todas as coisas. Não é uma paciência passiva, é ativa, é resistência. É para resistir ao diabo, até que receba a chuva temporária e a seu dia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações. Sinceramente, não me respondas, mas pensas que a vinda do Senhor está próxima? Aqueles que não pensam no arrebatamento, que não pensam no regresso de Cristo, tu até pela lógica devias saber que a vinda de Cristo está próxima. Porque a Bíblia diz que a salvação está agora muito mais próxima de ti do que quando digo Cristo. Porque estão a passar os dias. Porque nos vamos encontrar com o nosso Senhor. Seja pelo arrebatamento, ou seja pelo dia da nossa morte. Ou não é assim? Vamos nos encontrar com o Senhor. Tu pensas nisso? Quando fazes anos, como faz aqui o Miguel, e o Eric, e a Luzia, e o Janeiro, e a Clécia, mais alguém? Se me esqueci mais alguém, não há que dizer que isto foi fácil. A Paula já fez. Qual a outra Paula? Mas foi isso mesmo. Já fez no outro mês. Não, já fez. As outras não vêm cheias. E a Raquel. Ah, sim. E a Claro, Sabrina? assim, decorar as 7 características para mim é fácil. Agora, decorar o estádio de toda a igreja. Bom, o que nós temos que pensar é: estou quase com Cristo. Não é, estou tão velho. Não. Estou a caminhar para Cristo. E olhar para a minha vida e dizer: a minha fé está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Tenho domínio próprio, tenho paciência, sou firme. Sou eu uma coluna firme para que outros se apoiem na fé? Ou eu continuo a ser daqueles que necessitam apoiar nos outros? A nossa igreja necessita de colunas firmes. Para que outros possam vir, possam chorar, possam gritar, possam fazer o que quiserem e nós dizemos assim: eu conheço o Senhor, agarra-te a mim. Fortaleçam os vossos corações. Vamos orar, sabendo que o fim das coisas é que Jesus vem. Esta é a nossa esperança. Eu sei que o Senhor tem prometido muitas coisas, a mim também me tem prometido muitas. Não sei se as vou ver todas, porque eu já cheguei à conclusão: prefiro não ver promessas que o Senhor me deu para esta terra, mas ver a promessa final, que é Cristo. Se as promessas que Ele me deu me ajudam a permanecer na fé, eu dou graças por isso.
Senhor, eu tal como estes homens não sei se verei tudo aquilo que tens dito ao meu coração. Não sei quantos dias tenho nesta terra, não sei quando me chamarás à tua presença. Porque eu não passei pelo que passou o Pedro, nem pelo que passou o Paulo. Eles estavam convictos de que iam ser chamados à tua presença. Estavam convictos que o dia da morte havia chegado e tinham uma preocupação grandíssima no seu coração. Estes que ainda não encontraram a morte, que ainda não passaram pela morte, talvez se encontrem com Cristo nos ares. E Ele deve ajudá-los para que guardem a fé, que vale a pena guardar a fé, para se encontrarem com Cristo, para que nunca percam de vista aquele que vem, o nosso Senhor. Este é o final da nossa fé. É crer firmemente e esperar firmemente que tu vens. Porque quando eu tocar do teu lado, quando eu tocar nas tuas feridas, já não necessitarei de fé. Verei com os meus olhos, tocarei com as minhas mãos. E aí serão aniquiladas todas as coisas pelas quais eu me agarro aqui na terra. Não haverá profecia, porque tudo é agora. A única coisa que permanece é o amor. Já não será necessário fé, já não haverá súplica, já não haverá choro, já não haverá dor. Todas as coisas são restauradas em Cristo. Entretanto, Senhor, ajuda-nos a ser pacientes. Ajuda-nos a dominar a carne. Ajuda-nos. Seria insensato da minha parte não saber que é de ti que vem o socorro. Não saber que eu não posso nada sozinho. Eu estou a falar de coisas que devam acrescentar à minha fé, mas é apoiado no teu Espírito. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo entender a letra da tua palavra. Eu sozinho não consigo procurar a excelência. Eu sozinho não consigo dominar a minha carne. Não consigo esperar com uma atitude vencedora. Mas como tu venceste, eu espero firme. Vamos levantar-nos, vamos cantar e terminar o nosso tempo. Vamos adorar a Cristo. E que a esperança do seu regresso alente as nossas vidas. Possamos focar novamente a nossa fé. A fé não é para termos o nome de cristãos. É para continuar à espera de que Ele venha e que nos levará com Ele. Levam com Ele porque nos justificou dos seus. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!